Olá, estamos começando mais um episódio do PNB Podcast, programa Nino Belliene. O convidado de hoje é o Jorge Luiz Lima Nascimento, mas talvez você não conheça esse nome. Porém, o que eu vou falar, sim. Jorge Luiz do blog do Jorge Luiz, boa tarde. Satisfação toda estar aqui pela primeira vez, espero que seja convidado outras vezes. Já chegou com o pé direito. Essa oportunidade já era para ter acontecido antes, né, Nino? Jorge, eu percebo há muito tempo como você é uma pessoa muito respeitada e querida. E ontem eu tive essa comprovação. Fred Boechat, da comunicação, o Pimpolho, que é filho de comunicador e comunicador que é nosso Carlos Nascimento. Né? E diretor de... Mesmo sobrenome meu, né? Mesmo sobrenome, vocês são parentes. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque é um bate-papo com você... Eu quero extrair o máximo seu, mas às vezes eu solto algumas coisas que ajudam na conversa e levam. Eu estou estudando muito sobre onomástica, que é a origem do sobrenome, não a origem da família. A família aí, cada um da família, dá mais trabalho. Onomástica é a origem do sobrenome. Todos que têm o mesmo sobrenome são parentes, meu amigo. Ah, mas não nasceu criado junto, não tem nenhuma ligação, escreve com a letra diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Né? Vou explicar isso daqui a pouco. Ô Jorge, me fala quando é que surgiu a sua ideia de fazer o blog. Essa ideia surgiu quando eu estava trabalhando lá no jornal. Estava trocando uma ideia com os amigos. Pode falar do nome de qualquer marca, de loja, fica à vontade. O Diário do Noroeste. O Diário do Alexandre. Isso, exatamente. Estava lá conversando com os amigos e, de repente, conversa vai, conversa vem. E eles foram lá até me passaram essa ideia. Falaram, poxa, acho que seria bacana. Quer dizer quem é que sugeriu o nome? Sugeriu o André Araújo. Isso, fale o nome. Eu gosto que ele fale nomes, para a gente conhecer bem a história. Ele que chegou, achou que seria uma ideia interessante, foi lá, me orientou, e eu comecei. Inclusive, a ideia original assim da questão de live, foi até mesmo ele que foi lá e me sugeriu. Muitas das vezes eu chegava e criava vários vídeos produzidos e tudo, e aquilo não tinha aquele retorno, aquele engajamento, aquela influência. Mas depois que eu comecei a fazer live, aí eu vi que a coisa começou a funcionar e imediatamente eu lembrei dele. Eu falei, poxa, bem que ele me avisou. Jorge, ó, todo dia você procura entrar ao vivo, falar das principais informações, aquilo que está acontecendo de momento, e realmente fez uma diferença. Eu tenho que ser grato a você, André Araújo. Que é casado com uma grande jornalista, foi minha professora. A Rosana? Rosana, foi minha professora no curso de jornalismo, ela trabalhou em grandes jornais, é super competente também, é um casal que se integra muito na comunicação. Ele é muito bom de TI, ele é fera. O sobrenome dela é Vinhosa, será que Vinhosa, tem alguma ligação com as bairro? Pessoas do bairro? É a ligação com quem tinha uma propriedade ali, tinha fazenda, alguma coisa assim. É até interessante, você vê como é um bate-papo, não é uma entrevista. Itaperunense sabe pouco sobre a origem dos nomes dos bairros. Não existe, mas se existe é mal divulgado. A gente não tem nem onde pesquisar, não tem uma biblioteca de alto nível que a cidade merece. Enfim, é complicadíssimo. Mas Surubi, eu gostaria de saber a origem. Você dizem que tem a ver com peixe, mas por que surgiu isso? Às vezes não tem a ver com peixe, tem a ver com alguém que tinha esse apelido, algum fazendeiro, algum meeiro, algum sitiante, algum morador. Não é só relacionado, por exemplo, Vinhosa. Será que era alguém da família? Será que era um apelido? Então, tudo isso a gente fica sem saber. Mas a gente não veio para falar sobre isso aqui, não. Eu posso falar um assunto que eu não posso... falar sobre tudo. Eu posso falar algo que eu não posso deixar de mencionar de jeito algum? Fica à vontade, cara. Aqui não tem regra, não. Ô, Nino, você quer que eu fale com você com toda sinceridade a partir do momento que eu vi que você realmente é uma pessoa diferenciada? Obrigado. Dia 7, o próximo dia 7 de julho, completam 10 anos que eu perdi meu pai. Seu pai. E naquele momento difícil, de dor, complicado, você deu uma palavra que serviu realmente de consolo, de conforto, fez diferença. Eu não me lembro ao certo as palavras que foram ditas por você, ao pé da letra, mas você quis dizer uma coisa: ele sempre estará na tua mente, no teu coração. Você falou mais ou menos algo parecido com isso, eu não me recordo ao certo, mas foi dito e feito. E aquilo serviu para mim como um consolo, como um alento muito grande. E eu te garanto uma coisa, jamais esquecerei daquelas palavras. Eu fico muito feliz com a sua gratidão. A gente esquece até as palavras, mas não o significado, o sentido.
Quando alguém fala mal da gente, é a mesma coisa. Quando alguém nos deseja o mal e inventa histórias a nosso respeito, é a mesma coisa. A gente não guarda exatamente palavra por palavra, mas o impacto causado é para sempre. Então, por isso que eu procuro causar um impacto positivo. E existe eu não sei se você vai concordar mais ou menos com essa minha ideia que eu vou te passar, mas é aquela sensação como se fosse um incêndio. É claro que tem pessoas que falam uma palavra como se viesse com um copo americano e jogasse um pouco de água, o outro já viesse com um balde um pouco menor. É claro que contribui, mas a sensação de que eu tive é que você realmente vê com o recipiente bem grande, assim mesmo assim. Aí foi lá e trouxe um alento muito grande. Eu te garanto, isso daí eu jamais vou esquecer. Eu agradeço muito, Jorge. O bom do bate-papo, do formato bate-papo, talk, né? Talk show, é isso, a gente poder falar à vontade. Eu não estou trazendo aqui só para falar de jornalismo, mas... Sim. Falar da vida, falar do dia a dia. A linha férrea principal é o jornalismo, porque é só a sua vida. E aí você tem que deixar o Diário Noroeste para poder cuidar só do seu blog ou ficou balebando? Não, atualmente ainda sou colaborador. Alexandre agora é Sudeste agora, né? Agora mudou para Diário do Sudeste? É, Sudeste agora. Só Sudeste? Como é que é o nome agora? Agora é Sudeste agora. Ele procurou sempre... Sudeste agora. Isso, para poder ampliar ali o trabalho. Agora está cobrindo não apenas o estado do Rio de Janeiro, mas o Espírito Santo, São Paulo e o Rio de Janeiro. Ele pegou realmente toda a região ali para poder cobrir. Isso é muito bom para Itaperuna ter um jornal com essa dimensão. Isso. Falei sem querer, absolutamente sem querer. Alexandre, um abraço para você. Soube também que ele está formando lá uns estúdios bacana. Não, o estúdio está caprichado também. Tá? Ele vem com tudo aí. Com certeza. Já que a gente está trocando ideia aqui, eu estou estreando hoje na Manchete. Trabalhei na Manchete como comunicador. Saí naquelas revistas todas, na Manchete, na Amiga. Trabalhamos eu e o Adilson lá, rapaz, já 4, 5 meses eu venho conversando com o pessoal. Eles me fizeram contato, venho conversando. Eu tive que sair do Jornal Dia porque não dá para ficar nos dois. Mas valeu a pena. Você falou foi do Daqui a um mês eu vou ver que vai valer a pena, né? Você porque falou... Está muito mais interessante. Fala, meu amigo. Adilson, é o Adilson Ribeiro? Adilson Ribeiro. Adilson Ribeiro, aquele abraço, tamo junto. Aliás, a minha carreira foram exatamente os primeiros passos. Você foi repórter de rádio, vamos lá. O primeiro passo seu foi aonde? O primeiro passo foi lá atrás, quando eu tinha 14 anos, eu frequentava a Igreja Vida Profunda da SEAB. Você com certeza conhece, que há pouco tempo você entrevistou a Lília, que é a filha Lília Simões. Isso. O pastor Heitor estudou jornalismo comigo, só que ele não foi à frente, não. O pastor Haroldo, no caso. Heitor é o doutor Heitor, é outra história. Frequentava lá a rádio e tinha a possibilidade de 2 jovens, na época a gente era adolescente, tanto eu quanto o Ronan Tardim. Ele foi lá e indicou nós dois. Os dois vivem da comunicação. E começamos os primeiros passos. Na época, não me lembro da idade dele, mas eu estava com 14, mas ele também não estava com uma idade muito diferente disso. Aí começamos os primeiros passos, foi na rádio 100,3 MHz, a Rádio Havaí. Agora é 103 FM. Era ali perto a 103 FM do Moacir? A 103 FM, mas antes era 100,3 a Rádio Havaí, que se transformou atualmente na 103 FM. Eu discordo de você, porque a 103 já nasceu 103, Rádio Havaí FM. Eu fui o primeiro operador dela. Eu viria para cá, em 1987. Eu viria para cá para ser o primeiro comunicador. Ajudei muito eles. O primeiro disco da rádio tem meu nome, da Adilson do Moacir, ele guarda até hoje. Viajamos para o Rio, ajudei em tudo, na parte de concepção, fazer o estúdio, aquela coisa que eu já era profissional de FM e Adilson de AM. Então ele era amigo do Adilson, do Moacir, e estava tudo certo para vir para cá. O patrão da Rádio 97 em Campo, não, você não vai não, te dou mais tanto, R$100 na época, para você ficar aqui. Então já nasceu 103, no prédio da Checker, ali em cima da Checker. Na época, inclusive, houve uma troca de uma permuta, eu que sugeri. Ele não pagava aluguel, ele divulgava tudo da Checker. E daí virou 103 FM, mas é a Rádio Havaí até hoje, o nome na empresa. Você deve estar lembrando-se de outra. Você já está com 70 anos, já? Não foi confundindo as bolas? Não, me lembro perfeitamente, 100,3 FM, Rádio Havaí. Sempre tem alguma coisa aí que não, é 103. Não, e tanto é que era até o próprio Moacir proprietário. Não, é 103 mesmo, mas eu vou tirar essa dúvida. Depois não tirar ponto, porque eu me lembro perfeitamente, foi os primeiros passos. Eu vou tentar falar com o Moacir agora. Vai relembrando os passos aí que eu vou tentar falar com ele aqui.
Não, e no início, Nino, eu e o Ronan Tardim começamos exatamente a trabalhar lá nessa rádio, a gente fazia, no caso, a técnica, porque tinha programas evangélicos que eram, se eu não me engano, eram os sábados pela manhã. A gente começou a ter os primeiros passos, contato ali realmente com rádio, foi exatamente nesse período. Aqui, ó, o Pimpolho também está dando uma informação aqui, que ele é atento, ele fica ali, daqui a pouco ele bota uma foto sua. Você já saiu de carnaval ou não, né? Ele descobre uma foto sua, hein? Agora com a inteligência aqui, artificial... Ó, olha só a voz de quem sabe. Era 100,3, depois virou 103. Depois de um aumento de potência. Deu um tadalafila para 103, ela virou essa potência. É a maior potência da... Tem como esquecer, não. Os primeiros passos foram lá. Ah, eu dando uma de gostosão aqui, né? Falei assim, discordo. Mas falei com... É porque eu acho assim, me desculpa, mas eu vou discordar. Não, eu tenho que falar, discordo. O tom de voz é que faz a diferença. Discordo de você, me desculpa, mas não concordo. Não, discordo. E explico a minha razão e você foi salvo. Nós fomos salvos. Você estava com a palavra certa, eu não ia teimar com você, ia ligar para Moacir. Até no final vou tentar falar com ele. Mas o Pimpolho, sempre atento, Carlos Eduardo Pimpolho Nascimento. Estamos com a ajuda do universitário, né? Mais do que isso, já é um profissional de engenharia formado. Não, que eu lembrei do show do Belhão. O Fred Boechat também está te assistindo. No começo do nosso bate-papo, é o que eu estava dizendo. Eu observo o seu comportamento, as pessoas falam muito bem de você. E ontem, brincando, eles falaram muito bem de você também. O Fred, tinha outra pessoa, o Pimpolho. Tinha outro, Eduardo, eu não me lembro. Me lembro só desses dois. Mas você é querido. O sobrenome do Fred é Silva? Fred Boechat. Ah, Boechat? Olha a risada do... Tá rindo, né? Botaram Silva no Boechat. Deve ter sido ele mesmo que riu. Tá bom? Foi daqui a pouco eu chamo o Fred, daqui a pouco você vem aqui para fazer um depoimento sobre o Jorge. Jorge, qual o maior perrengue que você passou? Vamos continuar voltando lá na origem. Mas como repórter policial, que você é o melhor repórter policial da cidade, qual o perrengue que você passou? Só um minutinho aí que tá chegando uma pessoa aí, uma celebridade. Ah, chega para cá, chega para cá. Faz favor, só passa por trás ali, você conhece melhor do que eu, para não passar na frente das câmeras, mas se quiser passar também não tem problema. Ô Jorge, qual o perrengue que você já passou como repórter policial? Cobriu tiroteio? Eu já cobri tiroteio. Não, nessa fase eu não passei. Explicar para as pessoas que não são no meio, que cobrir a gente está ali narrando, filmando ou escrevendo para depois botar no jornal. Ou ao vivo. Um perrengue que eu passei determinada vez é que teve um homicídio, foi até de tarde, mais ou menos umas 14 horas, que teve o homicídio, e eu fui lá para poder cobrir. Mas só que pouco tempo de reportagem, não tinha malícia, não tinha nada. Aí eu fui parar lá em cima, não me recordo ao certo se é Marca-Tempo, no Morro do Castelo, na parte alta. E eu fui a pé. Aí cheguei lá, os nervos estavam muito exaltados, que a pessoa estava no automóvel, acabou sendo baleada quando estava no automóvel. Aí daqui Morreu. A pouco... É isso. O corpo estava lá. Perfeitamente. Aí você foi cobrir o corpo. No interior. Estava no interior do veículo. Estava lá tranquilamente, daqui a pouco chegou um cidadão perto de mim, falou, rapaz, não fica aqui não, que o pessoal está com nervo à flor da pele, os caras lá estão nervosos, porque é um crime cometido ali de dia. Eu só sei que estavam as questões ali do pessoal da facção, que eu não compreendia nada naquele período. Aí quando eu olhei assim para cima, tinha umas pessoas que estavam realmente fortemente armadas lá para a parte alta. Aí eu fui lá e falei, quer saber da coisa? Deixa eu descer. Aí quando eu estava descendo, você se lembra do Gustavo Mota? Sim. Gustavo Mota estava subindo. Fizemos jornalismo juntos. Aí fui lá, quando eu estava descendo, ele estava subindo de moto. Eu falei, cara, o negócio lá em cima lá tá meio quente, estou descendo. Não, eu vou lá. E ele sempre foi muito atirado. É isso. Bom menino. Mas depois ele chegou, ele retornou, voltou, rapaz, o negócio lá tá bravo. Eu falei, eu te avisei, né? Foi então o momento mais tenso. Foi ali, foi me complicado. Eu trabalhei em rádio em muitas cidades. E eu presenciei, fui cobrir um tiroteio, meu amigo. Eu, o motorista da rádio, da viatura da rádio, bala e abelha são parecidas. A diferença é que uma, quando pica e incha, a outra não incha. Não dá tempo nem de inchar, já despacha. É tchum, 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 tchum. Depois eu fiz cursos com o pessoal de comandos, de exército, de polícia, e eu constatei que o barulho é esse mesmo. E no período se você dá tempo de ouvir, é porque você está vivo. Se você não ouvir, é porque já era. Eu tinha uma mania assim de ter uma bolsa assim que colocava assim atravessado. Eu me lembro. Isso. Aquilo dali, muitas pessoas já me confundiram várias vezes como se eu fosse
Exatamente. E não morreu por sorte. Você é muito conhecido, você é muito educado, gente boa. Eu vou trazer um testemunho aqui do Fred Silva. Fred Silva. Fred Boechat. Vem aqui falar aqui, você... Que história é essa? De onde você tirou esse Silva? Rapaz, não, Que é o sobrenome mais famoso de Portugal e Brasil, é Silva, da língua portuguesa é Silva. Não, mas às vezes a gente comete assim, alguns erros, assim, pelo menos comigo. A gente faz uma determinada confusão, alguma, de repente, uma ligação, ou Senta algo, ali, meu amigo. algo também... Então fala lá no microfone. O Fred não quer aparecer, que ele já aparece nos programas dele. Pode ser algo assim do além que vem sendo na nossa boca, aquilo acaba saindo assim, sem, quando a gente menos espera. A origem da família Silva é ligada tem alguma coisa forte aí, sabe? A origem da família Silva está relacionada à selva, a matas, a indígenas, e é o nome mais conhecido da língua portuguesa, não só conhecido, mas o mais registrado. Ô Fred, alguma passagem que você tenha... A moça está querendo entrar aqui, deve estar achando que é o Salão do Lomeu, que é o nosso lado super profissional Lomeu. Enquanto o Fred vai lhe atender, ele depois volta para contar algum caos a seu respeito. É caos mesmo, gente. Ah, mas tá errado, não. Causo, contar histórias é causo. A língua portuguesa, ela aceita essas transformações, e isso já é antigo. Jorge Luiz, voltando lá na rádio 103, foi a primeira experiência. Depois disso? Exatamente, né? Depois disso eu segui outros passos. Abandonei totalmente meio de comunicação, de rádio e tudo. Tive várias e várias experiências. Se eu ficar falando aqui com você... Abriu pizzaria? Vai passar por horas. Não, vamos bater no papo. Vamos bater no papo. Faltou apenas isso. Mas eu me recordo que nesse intervalo, que depois que foi para voltar para a rádio, eu cheguei a trabalhar na Fábrica Boechat, falar no Boechat. Eu já trabalhei na Fábrica Boechat, já trabalhei na Casa e Vídeo como fiscal de salão, já trabalhei também como vendedor, também representante da Yamaha. Tive muitos e muitos trabalhos no decorrer desse período. E depois, quando eu fui ter o retorno novamente para a rádio, depois de ter passado por tantas e tantas experiências, encontrei o Thiago Andrade, que você conhece com certeza. Sim, desde que ele entrou lá como operador estagiário na Rádio Itaperuna e com aquela responsabilidade. Hoje ele está cada vez mais sério, mas ele sempre foi sério. Sim. Ele é um rapaz sério, mas sempre foi. Era jovem, né? Era mais descontraído. Hoje eu noto uma seriedade cada vez mais crescente, concentrado, aplicado. Jair não teria encontrado um gerente para a época da rádio. Eu cheguei até a ser cogitado, mas eu logo saí para ser secretário de comunicação, e mesmo se eu tivesse ficado, eu nunca seria igual ao Thiago. O Thiago nasceu para isso. Mas eu me recordo perfeitamente que a rádio era na Avenida Cardoso Moreira, perto da Igreja Matriz. Ali do lado da drogaria, onde era a Drogaria Modelo. Exatamente. Em cima de onde era a Drogaria Modelo, agora é uma outra drogaria. Eu tenho 10 anos só ali naquela rádio. Eu nunca fiquei tanto tempo numa emissora, mas viemos aqui para falar de você. E o interessante é que do nada eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo, ela falou, não, o Thiago Andrade é o gerente da rádio. Eu fiquei admirado. Ele é o gerente da rádio, na época, né, que você ficou. Uhum. Porque hoje ele é um dos gestores de toda a movimentação que o Jair Bittencourt tem aqui na cidade. Meu amigo, falando para a rádio, qual a primeira rádio? Foi a Rádio Itaperuna ou a 103 FM? Você já na fase sua decidiu, vou ser comunicador, vou ser jornalista? Não, contato de comunicação realmente eu comecei foi com o Adilson Ribeiro lá em São José de Ubá. Na rádio... se não me engano, 105 FM. Rádio Cantagalo? Não. 105, é outra rádio? Não. Do Mazinho? Não, do Mazinho não. Essa daí, os proprietários eram o Adilson Ribeiro e o Wanderson Garcia lá de Natividade. Que hoje é dono de uma rádio, é dono de um grande blog. Sim, com certeza. Ótimo, um profissional muito sério. É outro Thiago Andrade, um cara sério. O Wanderson não é de fazer piadinha, gracinha, é sempre concentrado. Agora te falo, comecei mal com esses dois aí, Adilson Ribeiro e o Wanderson Garcia. Você começou muito bem. Adilson é professor de muita gente. No AM ele foi meu professor, no FM eu fui professor dele. Não apenas por incrível isso. que pareça, hein? E ele se tornou o maior comunicador da Manchete. O horário, eu cheguei lá, a rádio estava em 5º lugar, ele chegou antes de mim um ano, a rádio estava muito mal, ele botou a rádio em 2º lugar no geral e ele era o 1º lugar no horário dele. Adilson ele tinha muita saudade de Itaperuna, por isso que ele veio embora. Mas ele era para estar lá pelo Rio de Janeiro. Mas um ponto que ele fez uma diferença e tanta na minha trajetória, no meu caminho, foi que ele detectou que eu tinha um problema de dicção na época. Eu me lembro disso.
eu tinha a língua um pouco presa. Aí você fez fono? Foi. E foi o Adilson Ribeiro que foi lá, me orientou e tudo. Eu trabalhava com ele na Rádio Rei, lá no bairro Seab. Ele chegou falando, você tem um R falso. Aí quando eu falava assim, era meio complicado, sabe qual? O RG é falso que não pode, né? Mas o R fala. Então, para mim era um trauma. Tivesse que falar 33.333, para mim era um verdadeiro caos. Conseguiu falar agora, repito. 33.333. Bacana, passou no teste. Graças ao professor Adilson Ribeiro. Ele chegou lá... E com o Moacir Pinto, você aprendeu alguma coisa? Moacir Pinto? É. Moacir Pinto? Quem é o Moacir Pinto? Você não sabe quem é Moacir Pinto? Não. O dono da 103 FM. Ah, o filho? O patrão, é. Moacir Pinto Filho. Ah, grande Moacir. Aquele abraço, tamo junto. Esses dias eu conversei com ele lá na rádio. Sabe tudo de rádio. Trocamos Só está ideia. muito assim, cansado, descansado. Cansado não, porque ele não é um cara cansado. Ele está muito descansado. Está com muita bufunfa. Eu falo para ele, dá uma sacudida aí, vamos botar a rádio na internet, vamos fazer uns programas estilo Jovem Pan. Ele se anima, mas o Moacir sabe muito de rádio, sabe muito de gerir pessoas, tem uma educação para falar com a gente, mesmo assim, quando ele queria chamar a atenção. Poucas vezes, uma vez que eu fiz um mês de rádio aqui para eles, dando férias, eu vinha de Cardoso e voltava. Aí uma vez ele chegou para rapaz, o que está vendo? Mas sempre assim, porque nos 3 primeiros meses eu tinha parado de fazer rádio há muito tempo, eu estava estranhando tudo. Aí ele e a Adilson me deram uma sacudida, eu voltei, fiquei um mês lá, porque era só para ficar um mês mesmo. Mas ele sempre muito educado, é firme, mas educado. E o que eu acho interessante é que é uma pessoa presente lá na rádio. Você pode ir lá que raramente... É o escritório dele ele lá. não vai estar lá. Ele é a pessoa que está ali presente. Agora, uma coisa que me assusta nele, sabe o que é? Ele escuta praticamente tudo, nunca vi. É multifocal. Eu me lembro perfeitamente quando ele, por um período, ele acabou sendo colaborador lá da Rádio Itaperuna quando eu trabalhava lá. E determinada vez o doutor Hernani tinha um programa evangélico aos domingos, do qual eu operava no horário dele, se eu não me engano, meio-dia até 1h da tarde. Uma vez ele foi conversar com o doutor Hernani, e ele falou com o doutor Hernani que escutava o programa dele e provou ainda por cima. Eu gostei quando o senhor falou sobre esse assunto, esse. O doutor Hernani, realmente esse daí me ouve. Jorge, seu pai, como é que era o nome dele? Não conheci seu pai. Jorge Coutinho do Nascimento. Eu vejo você com ele em fotos. E a sua mãe? Maria das Graças, como é que tá do Nascimento. Dona Maria das Graças, como é que ela está? Acamada. Vai mandar um beijão para ela? Beijo, mãe. Ela está acamada. Está acamada, mais lúcida? Tá, totalmente. Ela completou agora no último Dia das Mães, que não tem como esquecer, porque ela teve o AVC, a isquêmico foi exatamente no Dia das Mães, e no último Dia das Mães, são 4 anos que ela teve esse AVC, está na luta, está acamada, mas está bem, graças a Deus. A hora que você tiver a oportunidade de fazer uma visita... Eu quero conhecer a sua mãe. Vai ser uma satisfação. Porque eu sei que você é um filho dedicado. Você se dedica 100% à sua mãe. Muitas vezes eu leio, Jorge, tem uma informação assim para me passar. Jorge, tem um evento lá na polícia, você quer ir? Eu falei, não, rapaz, hoje eu estou aqui com a minha mãe, estou trocando não sei o quê. Eu sei que você é o tempo inteiro ali e muita gente sabe dessa dedicação sua. E mãe a gente só entende quando perde. Você, graças a Deus, entendeu antes de perder. Porque um dia a gente vai perder a mãe da gente ou ela vai nos perder. Eu preferi perder minha mãe do que ser perdido por ela. Não porque eu vou viver um ano ou mais ou não. É porque mãe, quando perde, a dor não tem explicação, cara. A gente está entranhado na mãe da gente. Está no cérebro dela. Eu li um estudo recentemente muito bonito que o filho, a partir do momento, quando ele começa a ser gerado, ele já começa a se espalhar por dentro da mãe. Ele cresce ali individualmente, mas ele fica para sempre conectado à mãe. Por isso que mãe tem pressentimento que só mãe tem. Com certeza, isso daí eu tenho que concordar contigo. E até mesmo as pessoas que estão próximas a gente. Quando ela vai lá, ela dá um parecer, ela dá opinião, amigo, certeira, é seu amigo, não é seu amigo. É, quando a mãe fala, não casa com essa menina, a minha mãe era o contrário. Depois que eu terminava, que ela falava, meu filho, essa menina não servia para você. Mamãe, por que você não me falou antes, mãe? Sabe, porque eu não queria te atrapalhar, meu filho. E ela sabia que não ia demorar muito também, não. Era aquela fase que a gente tem na alta rotatividade, graças a Deus, faz parte da experiência. Jorge, e aí você conversa com ela, está sempre ouvindo os conselhos dela, está sempre batendo um papo. Isso, apesar de que agora ela está oscilando bastante. Tem período que ela fica muito em silêncio, não fala nada. A gente vai lá, quando pergunta, ela só responde Quando responde,
mas já tem período que ela já está mais ativa esses últimos dias, até que ela está mais faladeira. Qual é a idade dela? Ela está com 75 anos. Só tem você de filho? Tem a minha irmã, Marluce. Aí você se reveza com a sua irmã? Isso. Muito Inclusive, bom. eu pedi para que ela ficasse lá agora, à tarde, para que eu pudesse estar aqui conversando contigo, né? Que bom. Então está assistindo a gente aí, ó, Dona Maria das Graças. E a sua irmã? É a Marluce. Marluce. É um mar de luz. Marlucci, se fosse falar em italiano. Vamos para mais algum caso aí que você tenha, por exemplo, visto de interessante. Você sai muito de moto e às vezes costuma passar aqui pela Beira-Rio. Isso aqui é um canteiro de emoções, a Beira-Rio à noite, hein? Tem morrido gente aqui, até que agora a polícia e as polícias civil e militar deram uma enxugada na violência muito forte, deram uma contida muito forte. Mas teve um período aí que os caras se assanham. E não relacionado ao tráfico, aqui teve uns acontecimentos de estupro, umas coisas esquisitas aqui, né? Você acha que a Beira-Rio tem que ser melhor iluminada? Eu já acho que tem que ser. Sim, eu acho que é um ponto que tem que ter uma atenção muito especial, principalmente na questão do monitoramento. O monitoramento hoje faz muita diferença. Faz falta na cidade toda, né? Faz. Mas aí dessas andanças de moto, algum fato pitoresco que tenha virado notícia ou que nem precisava virar notícia, mas você acabou rindo ou se emocionando muito? Porque eu quero extrair do repórter essa vivência com a violência, com a tristeza, com a alegria, enfim. O repórter vê de tudo. Mas você tem um trato com a reportagem policial muito diferente. E o pessoal da polícia gosta muito de você, todo mundo te respeita. Não, eu também trato eles, graças a Deus, a gente tem uma boa convivência, não apenas a militar, mas também a civil. A gente tem uma ótima convivência. Mas quando você falou em relação a trânsito, o trânsito, da forma que eu vejo, é um desafio constante, né, Nino? Você sabe disso perfeitamente. O trânsito nosso, acho que a gente faz muito trabalho ali de conscientização e tudo. Isso daí está sempre sendo muito reforçado, mas ainda precisa muito que evoluir o trânsito aqui em Itapirona. Jorge, você já observou, principalmente no aeroporto, os carros estão indo daqui lá para o Caiçara, eles querem entrar ali para o Boa Fortuna, querem entrar à direita ou à esquerda, eles param em cima da pista, quem está atrás que se lasque, meu amigo. Isso, se botar uma câmera lá, vai registrar 20, 30 por dia. Até o momento que uma Scania não conseguir frear e passar por cima do sujeito que está com pressa. Não entra à direita no acostamento, não procura... Não, ele para na pista e decide para qual lado que ele vai. Às vezes liga a seta, às vezes não liga. E o que o itaperonense tem alergia à seta, a ligar a setinha? Pois é, às vezes serve... Sinalização à esquerda, sinalização à direita é uma alergia? E para mim, muitas das vezes, nem serve como referência, Nino, porque às vezes a pessoa lá está dando seta para um lado e vai para o outro. Ou então, do nada está assim, quando você pensa que não muda o sentido e tem que estar preparado. Qual outra coisa que eu observo no itaperonense, e que aí está no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas principalmente aqui na nossa região, a gente tem falado da nossa região, as pessoas estão perdendo a conexão com a realidade porque estão dirigindo olhando para o celular. Para no sinal, estou olhando para o celular. Em Campos é multa pesada. Parou no sinal, não tem problema, está parado ou não. Aí aqui a gente vê muito isso. Você tem notado isso? Lá na SEAB, recentemente, tem aquele semáforo da SEAB que fica ali perto da beira do valão. Você conhece ali a SEAB, não conhece? Conheço. Eu estava ali parado, daqui a pouco o sinal estava fechado, daqui a pouco abriu, e eu percebi que o cidadão que estava à frente ficou parado. Daqui a pouco começamos a buzinar. Depois de muito tempo, quase o sinal chegou a fechar novamente, que ele foi acordar para a vida. Ele estava no celular, distraído. Estava vendo Instagram, TikTok, conversando com alguém pelo WhatsApp, discutindo com a mulher pelo WhatsApp. A pessoa se perde totalmente. Eu já notei também que algumas pessoas, que até mesmo caminhando, estão ali do celular. Caminhoneiro. Aí vai lá e perde ali a noção de que está na rua, que está atravessando e tudo. Telefone. Se perde. Há uma vantagem no telefone, que você pode estar com as duas mãos no volante e estar conversando com a pessoa, mas tira a atenção também, meu amigo. Tira. Não adianta não, que é muito perigo, e eu tenho uma regra pessoal. Eu não atendo telefone quando eu estou dirigindo. Se for uma ligação que eu sei que eu estou esperando por ela, eu vou dar um jeito de estacionar. Não dá certo. E não me diga que o cara dirige muito, sou um bom motorista.
Mas já teve acidente porque estava dirigindo o celular. Que motorista bom é esse, rapaz? É porque a gente tem que ele teve prejuízo, ele podia ter batido na pessoa na frente, ele poderia ter morrido. Ou ela, né? Porque mulher também. Ô, Nino, a gente tem que dirigir para a gente e pelos outros. E tem que calcular também a imprudência que pode acontecer a todo momento. Uma coisa que eu presencio com muita frequência é igual recentemente. Eu estava ali na altura ali da delegacia, tem aquela faixa de pedestre ali na altura da primeira Igreja Batista. O que acontece? O motorista do ônibus ele parou ali para que a pedestre atravessasse. Daqui a pouco, quando ela chegou mais ou menos na metade da travessia, foi só passar assim pelo ônibus, veio o motoca e o motoca não parou não, veio chutado. Por muito pouco atropela a senhora ali na faixa. Fato que aconteceu, que dali foi um quase, mas o que aconteceu foi lá perto do fogão a lenha, ali que tem aquela faixa de pedestre. Eu não sei se você se recorda, acredito que já deve ter uns 50 dias a 2 meses, que teve essa senhora que foi atropelada exatamente na faixa. A faixa de Itaperuna, ela serve para decorar o asfalto. E, engraçado que cachorros aqui passa na faixa. O Fred não vai se lembrar, mas uma vez estávamos eu e ele fazendo uma cobertura. Eu falei, lá, Fred. O Fred foi lá e filmou os cachorros passando exatamente na faixa. É muito comum isso. Né? O cachorro é mais educado que a gente no momento. Impressionante. Pela evolução que ele está tendo. Mas aqui a faixa serve para decorar. Aquela faixa em frente à Tony Lara ali. Rarissimamente alguém para, rapaz. Quando param para mim, eu aplaudo o motorista. Ou seja, ele está fazendo certo, mas é tão raro que torna-se uma atração única em Itaperuna aqueles que obedecem à faixa. Outra coisa, faixa embaixo de sinal, não passa não, bicho. Não passa não, porque se o sinal estiver aberto para o automóvel, não passe porque ninguém para. Ninguém vai parar no sinal o sinal está aberto, o cara está vindo. O sinal está aberto, ele vai parar porque alguém está na faixa? Deveria parar, mas aqui não para. E é o local pior para se ter uma faixa, na minha opinião, de quem já viveu um pouquinho, não é legal não isso, cara. Você com certeza vai recordar... Faixa esquina também, é um perigo do canal. Pois é. A Eliana, que trabalhou também lá na rádio, Eliana Freitas? Eliana, eu acho que hoje está na Bahia, está em Belo Horizonte, sei lá. Eliana, não vejo Eliana há muito tempo. Tem um tempinho, muito né? simpática, muito alegre, muito animada. Isso. Fazia eventos. Trabalhando com ozonioterapia, né? Será que ela... A Eliane, a outra Eliane. Eliane. A Eliane é uma profissional que trabalha com ozonioterapia. Eliane Mota. Eliane Mota. Irmã do Anderson Mota, grande profissional. Ela trabalhou também na Rádio Itaperuna na parte da tarde, e na época eu me lembro que quando ela apresentava o programa, uma vez ela contou com a minha participação. Mas só que eu gosto de viver assim no dia a dia, é a realidade. E ela me perguntou na época, Jorge, se você inicia uma travessia, você está na faixa de pedestre, você iniciou, o sinal, ele abriu, o que você faz? Se eu estiver no início, eu volto. Eu falei para ela. Falou, não, os motoristas têm que parar, têm que respeitar, não é assim, você tem que esperar você completar a travessia. Mas eu falei, mas se você perceber que vai ser atropelado, você vai ficar ali parado. Eu cheguei e falei, não, eu volto na mesma hora, se estiver no início, agora se já estiver na metade, não adianta, não tem como, né? Você ficar, poxa, ou você vai para trás ou segue à frente. Vamos fazer um teste qualquer hora, chamar o Fred, ou você, ou nós três. Vamos parar numa faixa aí e ficar filmando. Mas a vida... Para ver um milagre acontecer. A vida é tão interessante que ela foi lá e falou comigo, que de acordo com a lei de trânsito, você começou a iniciar a travessia, abriu, os motoristas têm de respeitar. Há uma vez... Mas não respeita, então você vai arriscar a sua vida. Isso. E teve uma vez que ela estava atravessando assim na minha frente, aí daqui a pouco aconteceu isso com ela na prática, ela teve que voltar às pressas. Aí você riu. Aí eu cheguei e falei, viu como que é na prática? Porque muitas das vezes, na teoria é lindo, né, Nino? Na teoria, quando você chega, a pessoa vai lá e casa, fala júria de amor, estaremos juntos até que a morte nos separe. É um tipo de juramento que a pessoa faz ali na hora, mas sabe que na prática... A morte é uma loira, uma morena mais nova. Pois é, são várias. Amigo, mostra aí seu blog aí, o Eduardo, Carlos Eduardo, por favor. Ele faz tudo aqui, ele e o Fredson fazem tudo. Coloca para mim, por favor, aí o site do blog do Jorge Luiz para mostrar para as pessoas como é que é o endereço eletrônico dele mesmo. Jorge Luiz Online. Muito, muito bacana. E, se o Eduardo conseguir, nós vamos ver. Rapaz, eu estou vendo aqui que a veia da têmpora está bem pronunciada. Sabe o que é isso? Café. Café demais. Tá pensando outra coisa, né, Eduardo? Mas ele não me ouviu. Eu vou pedir para ele colocar aí.
Tá ali, ó. Quarta-feira, vamos às notícias de hoje. Aí. Puxa aí, puxa para ver as manchetes do Jorge. Que bacana, né? Que bacana ver assim em tela grande. Câmara Municipal de Itaperuna, resumo da última reunião da Câmara Municipal de Itaperuna. Tem que ser resumido mesmo para poder entender tudo rápido. Materiais são apreendidos pela PM durante buscas em Itaperuna. A movimentação da polícia estava sendo observada através de drone em Porciúncula. O pessoal está modernizado. Né? Em Porciúncula e Bom Jesus estão bem filmadas. Companheira de Jorge Moretti, não é de Jorge Luiz não, nega agressão e afirma ter sido induzida a registrar a ocorrência. Jorge Moretti é de onde? Daqui, né? Ele não é de Itaperuna não, ele é de outra cidade. O cara tem carcaça ali, ó. Grande, Tem carcaça. 2 pessoas são presas durante a ação conjunta das polícias civil e militar em Itaperuna. Conta aquela foto lá, o que você achou ali daquela operação ali aquela dali, ó. Qual delas? Essa daqui, 2 pessoas são presas durante a ação conjunta das polícias civil e militar. 2 pessoas. Essa daqui, ó, olha só. Eu achei essa foto assim, muito interessante. Você está mostrando a realidade da rua, né? Isso. Não foi a sua intenção, não, mas vou te contar aqui, ruazinha maltratada. Que pena. Não, mas eu tô falando que a visão ali do policial... Ficou bacana a foto? Foi você que fez a foto? Não, essa foto aí foi... O próprio pessoal da polícia. Foi, olha só, e ficou muito bacana, artista, né? Hein? Tem um artista aí na polícia. Faz uma diferença, eu não sei se você concorda, Nino, mas eu acho que a imagem ela é fundamental em tudo numa situação. Porque quando você chega e você olha, aquilo logo já te chama mais atenção. Agora, se a imagem não for uma coisa fria, de repente o conteúdo é muito bom. A imagem é tudo, e o maior exemplo disso está quando a gente olha para uma mulher. São vários tipos de beleza, e tem aquela beleza que, antes de conversar, o que chama atenção é beleza. Pode abrir a boca, não ter dentes, e vice-versa. A mulher olhar para um homem, achar ele interessante, quando começa, não tem conversa, a conversa boba, a pessoa tem um mau caráter, um péssimo caráter, mas a beleza é o outdoor. Com certeza. E uma loja, e uma fotografia, tudo tem que primar por isso. Você pode ver aqui o nosso estudo como está bacana. A gente começou de uma forma simples, hoje já está se sofisticando. Temos uma pleia de cenários, são 4 cenários, e tudo é imagem, a imagem é tudo. Determinada vez eu recebi até um brinde de um comerciante, eu achei muito interessante. Foi o lanche artesanal, mas só que estava tão bem embaladinho. Você não queria nem comer, né? Poxa, você olha assim, você fala que coisa linda, né? Que maravilha. Quando aí não quis comer, já é o contrário da definição que eu estava usando aqui antes. A profissão de jornalista hoje não exige mais que se tenha um diploma específico para isso. O diploma de jornalista ele serve para fazer concurso, serve para muitas coisas. Mas para ter um blog não precisa mais, e você escreve bem, você não comete erros. Está usando a inteligência artificial? Ô Nino, a inteligência artificial é muito interessante, ela acaba contribuindo bastante. E às vezes quando a gente está ali com muita pressa principalmente, ou então quando você tem que dar uma agilizada, ela realmente mas antes contribui. Da inteligência você já escrevia bem. Não, mas Você tem estilo, tem coesão, tem coerção, tem todos os princípios de um bom texto que você tem. A inteligência artificial ela é realmente uma mão na roda, só que quem não sabe escrever, ao usar a inteligência artificial, corre o risco de continuar sem saber escrever. Porque vai sair o texto arrumadinho, mas tem umas falhas ali, tem repetição de palavra. Então, é importante quem está usando a inteligência editar. Acabou de fazer, olha, eu uso a inteligência muito para pesquisa, muito com fotografia. E como você disse, quando a gente está com pressa, bicho, a mão na roda, mas acabei de fazer aquela estrutura que vem da inteligência, eu vejo ali o que tem que ser editado, o que está sobrando, o que está errado. Isso. Ela erra muito. Com certeza. Caramba, esse dia eu peguei uma sequência de 10 erros. Eu tive a sorte de perceber que estava errado. E como a pessoa não sabe? E aí, às vezes que eu não sabia que estava errado, eu posso ter engolido isso aí e mandado para frente. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, mas o talento ainda é muito importante. Mas isso daí também está deixando muitas pessoas também acomodadas, né, Nino? E a hora que precisar escrever sem inteligência? Isso. Aí que eu quero ver. Aí como é que fica, né? No concurso, numa prova. Está falando assim a diferença, a evolução das coisas, um período que quando deu os primeiros passos na rádio, tinha aquela necessidade humana de estar presente para a coisa funcionar. E tinha aquele trabalho todo com o disco vinil, colocar ali no caso a música no ponto, tinha que procurar o disco certo, a faixa, contar a faixa, lado B, lado B, botar lado A. Botar no ponto, que era a agulha do braço do tocadisco, que a gente tinha que botar no ponto, ou seja, deixava tocar um pouquinho fazendo que os DJs fazem hoje.
A gente fazia isso. Então era uma questão bem trabalhosa, né? Sim. Toda hora que você ia tocar ali uma propaganda... Era bem automático assim, com o tempo a gente ficava fera. Não, sim, mas o que eu estou falando é que havia necessidade da presença humana. Para a rádio chegar e funcionar e estar no ar, tinha que ter alguém ali. Sim. E muitas das vezes ali a pessoa tinha que sair rapidamente para ir no banheiro ou algo do tipo, a dificuldade era muito grande, né? Você chegou a fazer programa de rádio? Muitas vezes, já, com certeza. Qual rádio que você trabalhou? A primeira rádio, sim, que eu tive contato direto mesmo, que eu tinha horário lá e fiz por muitas e muitas horas consecutivas, foi exatamente lá em São José de Ubá, que eu tinha te falado. Sim. Lá do o Adilson e do Wanderson Garcia. Isso, foi lá naquela rádio que... E as fãs de rádio, você se dava bem com elas? Graças Namorou a Deus, alguma? Graças, já. Quem não? Algumas vezes, né? Quem Algumas, não? Quem né? não? Quem? Mas eu descobri uma coisa, no Rádio AM é mais carinho da dona de casa, como se a gente fosse um filho delas. Já no FM já era diferente. Você fez FM lá, né? Isso, lá em São José de Ubá. Bons tempos, viu? Pessoal de lá, muito gente boa, adora aquela terra. Mas eu, de vez em quando, eu me lembro... De vez em quando, não. Eu me lembro de... Eu não ouço mais rádio, só quando eu estou no carro. Mas eu me lembro de estar, às vezes, ouvindo rádio em casa e você entrava na Rádio Itaperuna ou na 103. Também como você entrava da rua, Jorge Luiz, com mais notícia. Hoje você não faz mais isso? Não faço. Tem? Eu continuo indo. Para a Rádio Itaperuna? Sim. Sim. Tem um contrato com a Rádio Itaperuna? Temos vínculo lá. Muito bom. A Rádio Itaperuna é uma escola. E, na minha opinião, a maior comunicadora está lá. O maior comunicador do rádio, a maior comunicadora está lá. A Glaucia Cristiano. Inclusive, eu a convidei para vir aqui, bater um papo sobre rádio aqui, sobre a vida dela. É uma vencedora. Com certeza. Está no horário de... Você lembra o horário dela? O horário dela agora está pela manhã. A hora que ela chega lá, eu não sei o certo, mas parece que ela fica até às 9, se eu não me engano. E antes dela, acho que tem outra pessoa, né? Também muito boa, muito competente. Agora a Luciana Camargo, que está no outro horário, né? Horário mais para cima. Isso. Luciana também tem uma voz muito bonita, ela comunica bem. A Glaucia eu conheço há mais tempo e não retiro o que eu disse. A cidade tem ótimos comunicadores, mas ela é fera. E vende muito. Isso. Ela sempre foi publicitária de mão cheia. Sempre foi ótima para isso. Lá da galera toda, que a gente tinha mais facilidade de chegar e conseguir ali contratos publicitários, ela sempre teve Porque ela tem audiência e porque ela é comunicadora. Para vender tem que saber comunicar, né? E o nosso amigo Robson? Robson Araújo. Grande caráter. Aprendi muita coisa. Mas você não é irmão dele, não, né? Vocês nunca foram confundidos? Já me chamaram várias vezes de Robson. Até recentemente falava, ô Robson, já até estava acostumado. O Robson, não, eu até tinha acostumado. Não fui padrinho de casamento do Robson, não. Fui padrinho de casamento do Thiago. Mas voltando na Glaucia, eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que algo que ajudou bastante ela, inclusive eu trabalhei com ele, é o saudoso Juninho Trindade, que era o esposo dela. Saudoso? Juninho Trindade. Saudoso por quê? Ele faleceu? Faleceu. Sério? Quando isso, rapaz? O Juninho, ele faleceu, acredito que tem uns 4 meses, mais ou menos. Meu Deus, eu o quê? Coração? E era uma série ali que eu não me recordo ao Caramba! certo, mas ele estava com problemas seríssimos de saúde. Conheço o filho dele, do primeiro casamento dele, bom menino. Uma perda muito grande. Mas, inclusive... Olha só, legítimo espanto. A gente trabalha com comunicação e tem coisas que a gente não sabe. Primeiro, uma crítica construtiva aos carros de anúncio fúnebre, que são os principais veículos desse tipo de comunicação, embora hoje a gente tenha internet e veja ali. Mas está passando o carro, primeiro fala assim, fulano de tal, parente de fulano de tal, o último a falar o nome da pessoa que morreu, ou às vezes foi o primeiro, o carro já passou e a gente não sabe quem é que está sendo, a família que está sendo anunciada. Eu estou espantado. O Juninho ele foi muito importante na carreira dela, na vida dela. Eu aprendi muito com ele quando eu trabalhei com ele no Consórcio Nacional Líder. Ele me ajudou bastante nessa área. Excelente vendedor. Não sabia, cara. Eu acredito que nessa parte a Glaucia tem aprendido muito com ele também. Ela já vendia bem antes. Ajudou, né? Um casal feliz rende muito mais.
Quem está lá na Itaperuna? Robson, a Luciana Camargo. E com o padre Edson Crisóstomo. Gente boa, né? demais. Compadre Edson. Compadre. Conta uns causos engraçados. Os dois ali acabou criando ali uma Ele e Robson. Os dois ali, uma dupla muito forte. Eles tinham que usar isso na internet, cara. Hoje em dia, o rádio que não usa a internet hoje, eu não vou profetizar nada, a Rádio Itaperuna está indo muito bem, mas vamos usar a internet, vamos usar os canais, vamos fazer igual a Jovem Pan, o melhor exemplo, a Band FM. Olha só que exemplo, a Pan, ela sobrevive mais hoje por causa disso, apesar de ter uma grande rede, é o Emílio Surita, que aquilo ali é um gênio, né? Zurita ou Surita? Não sei como é que é o nome dele direito. Eu sei que é um grande comunicador e que fez essa migração para a imagem de uma forma perfeita. Né? O Pânico na TV, na Rede TV, foi um fenômeno. E as rádios que não evoluírem para isso, meu amigo. 2 câmeras, bota 3 câmeras ali, bota de todos os ângulos, já tem o estúdio, está tudo pronto, o que falta? Bem, eu não estou aqui para ensinar ninguém, até porque eu tenho muito que aprender. Robson, qual o caso mais triste? A gente estava analisando também seu site, né? Depois, se puder voltar. Qual é a notícia mais triste que você teve que abordar? São tantas. São tantas emoções. Ou como diria o cara do Rabecão, né? São tantas emoções. Mas a que me causou mais impacto é quando eu estava no início de carreira, eu me recordo até hoje, depois que eu fui perceber que nessa vida não somos nada. Qual que foi a situação que eu fui cobrir a matéria? Um jovem na época de 18 anos, ele estava numa Honda Bis, passando até pela General Osório. Caminhão parado. Ele acabou batendo na traseira do caminhão parado. Ele não estava com o celular na mão, não. Né? Não, na época não. Ele distraiu mesmo. Ele não calculou bem. Foi lá, aí daqui a pouco os bombeiros me falaram, ó, o caso dele é delicado, ele é levado para o hospital. Aí depois eu sempre ia lá no hospital porque eu ficava o tempo todo aqui no centro da cidade para poder fazer a cobertura dos eventos, eu entrava sempre no ar. E daqui a pouco, aí eu tive lá, um colega meu chegou e falando, aí eu perguntei pelo paciente, não, ele já teve alta, ele desceu. Falei, rapaz, mas eu ouvi falar que o negócio foi grave. Não, ele está ali embaixo ali, Jorge. Aí, quando eu fui lá mais ou menos onde ele tinha falado, o corpo estava esticado assim numa pedra, sabe como? Tinha acabado de falecer. Como é que ele não chegou a ser hospitalizado? Não, ele faleceu. Depois que ele estava lá, acabou, não resistiu. E o cara falou pra você não ir de brincadeira. Falou assim, ele quis dizer tipo que não, já recebeu alta, já vai embora. Mas eu, não é a morte de alguém da família dele? Não, mas para mim aquilo dali foi impactante. Porque não é uma brincadeira que se faz. Veio um filme na minha cabeça, Nino, tipo que você vê um jovem com tanta coisa pela frente, que poderia constituir uma família, poderia estudar, poderia chegar e seguir uma profissão, construir tanto nessa vida. Aí daqui a pouco vem aquele filme, poxa, até 3 horas estava vivo, estava aqui e já não está mais. É uma questão ali de segundos que acaba mudando tudo. Aquilo dali me deu um baque muito grande. E tanta gente soberba, exato, arrogante, se achando dono do mundo, só ela que está certa, só eu que acerto, e vem um negócio desse de roubo. Provavelmente ele deve ter batido com um rosto, né? Mesmo de capacete. Acho que foi naquela aqui na traseira ali do caminhão. Ele deve ter batido com o rosto. Não, acho que foi mais essa parte aqui. A assim. parte? O tórax? É. Caramba. Então foi o lado direito. Ou o lado esquerdo? Acho que deve ter sido do lado direito. Lado direito, que o caminhão porque ali... o caminhão estava parado do lado direito. A General Osório é uma armadilha muito grande. Eu converso com os comerciantes ali, acidentes ocorrem sempre. Tem um poste ali que já tirou a vida de 4. Sim. E ninguém consegue tirar o poste do lugar. Será que é o poste que mata ou o motorista que é o culpado disso tudo? E também não tem um radar, não tem lombada eletrônica. Alguma coisa tem que ser feita, que passam ali em alta velocidade, a rua estreita. Tem umas pequenas curvas ali, o cara em alta velocidade. E existem uns mistérios também, né, Nino? Que às vezes você vai compreender. É igual esse ano. Esse ano eu fiz uma ocorrência que a pessoa tinha sido agredida a pauladas. Aparentemente era uma lesão corporal leve. Foram 2 mortes a pauladas aqui ou 3? Em sequência? Agora, teve uma sequência aí que... Mas teve uma... Arrisco dizer que foram os mesmos matadores. Teve uma situação... Não, foram casos... Mas a mesma arma? Mesmo tipo de arma, né? Que é uma arma improvisada, mas que funciona muito, que é a paulada. Nino, não sei, às vezes acontece... A vida tem muita coincidência também. Tem período que eu já trabalhei em reportagem, a mesma coisa. Teve um dia que eu fiquei assustado.
em apenas um dia, eu fui lá e cobri mais ou menos em torno de uns 12 acidentes de trânsito no mesmo dia. No mesmo dia, no quem mesmo Itaperuna? dia. Eu me recordo, vítima fatal, acho que só teve uma só. Mas teve uma situação que eu estava cobrindo passando a informação do acidente do local. Daqui a pouco chegou a pessoa, teve um cara que acabou de ser atropelado ali na frente. Aí já veio mais um. E veio aquilo ali mais ou menos ali em sequência. Aquele dia eu fiquei espantado. Eu falei, gente, eu nunca vi tanto acidente em apenas um dia. Será que é proporcional ao número de habitantes, esse número? Ou fugiu realmente da matemática? Sei lá, coincidência, não sei. É uma coisa assim muito inexplicável. Até você chegar e você entender. Você acredita em coincidência? Os mistérios da vida, né? Não acredito em coincidência, não. Para mim, nada é por acaso. Eu acredito que a vida tem muitos e muitos mistérios que às vezes a gente não entende. É verdade. Já dizia, acho que foi o William Shakespeare, há mais mistérios entre a vida, entre a terra e o céu do que possa imaginar nossa vã filosofia. Acho que foi ele, não tenho certeza, me corrijam, ou melhor, não me corrijam, me digam o certo. Há muito tempo, Nino, tinha um programa que eu adorava acompanhar na TV, já tem bastante tempo, não sei se você já ouviu falar, O Real e o Sobrenatural. Que legal, não me lembro não. Aí falava exatamente sobre algumas coisas assim que a vida tem muitos mistérios que a gente às vezes não entende. Ou são tão simples que a gente não entende porque é simples demais. Tem horas que você chega e você fala, do nada você está seguindo um caminho, você entra numa outra rua, depois você fala, opa, por que eu vim para cá? Ou então você pretende e no local acontece algo que acaba adiando a sua viagem ou algo do tipo. Acontece. Está te livrando de alguma coisa. Existem muitos. E quando a pessoa faz uma mudança dessa e morre? Não estava livrando, estava... É porque tinha que morrer. Porque chegou a hora, né? Você acredita que a hora é marcada? Quando a gente nasce, Jesus, Deus, né? Vai lá e escreve, você vai morrer. Dia tal do dia ano tal. Uma coisa que eu jamais vou me esquecer, que inclusive quando eles faleceram, eu estava de serviço lá no tiro de guerra 01008, primeira turma de 1996. Eu estava exatamente de serviço no dia do falecimento deles. Deles quem? Do Mamonas Assassinas. Ah, dos Mamonas. E o que acontece? Eu me recordo muito bem, uma coisa que me chamou muita atenção, o próprio Faustão, quando eles estiveram lá, ele anunciou de uma forma muito convincente: Mamonas Assassinas pela primeira e última vez aqui no Domingão. Que isso, rapaz. Sim. Esse vídeo, até hoje que coisa internet, esquisita, né? Você vai lá, às vezes você vai lá dar uma analisada. Se a gente conseguisse esse vídeo aí, Faustão fazendo previsão pela primeira e última vez. Aqui no Domingão falou assim, depois você chega lá, você até arrepia, você fala, meu Deus do céu, como que são... Aí a vida tem muitos mistérios que a gente, se você vai lá, para assim para prestar atenção, às vezes a gente recebe até um aviso com antecedência. O cantor Hit tem uma música, né? A vida tem dessas coisas. É uma frase feita, mas que a vida tem dessas coisas. Política, já foi convidado para ser vereador? Já, mas eu achava que não era o momento. Muito dinheiro para gastar, né? Campanha. Tem que ter uma dedicação muito grande, né? É um conjunto de coisas e depende também da possibilidade do partido. Você tem que colocar muitas coisas ali na balança, né? Simplesmente chegar, eu vou ser. E o que você faria se fosse vereador, Jorge? Se eu fosse nesse vereador, atual momento? No atual momento? Com certeza eu iria principalmente redobrar minha atenção para poder ali atuar principalmente no nosso trânsito, que eu sei que é um negócio... A gente não vê um vereador falando isso na Câmara, não tem? Ninguém que fale? Complicado. Mesmo que você sugira, que você está sempre lá cobrindo, será que ninguém vai falar? Eu acho que o trânsito a gente deveria dar uma atenção hiper especial. Eu não sei se você se recorda lá perto da Igreja do Relógio, teve um acidente com um garoto. Um garoto, tá. Aí eles colocaram umas placas de sinalização que não podia nem parar nem estacionar. Agora eu passo lá direto lá, parece que voltou na mesma pegada. Tem que morrer outra pessoa. O jovem, cuja família eu encontrei recentemente com o tio dele, e assim, ele emocionado, só quero muitos anos falar com você. Eu fiquei olhando, esperando ele falar. Quando você fez a notícia da morte, o que você falou, e a gente ficou muito agradecido a você. E você tem esse cuidado quando você fala de uma morte. Uma coisa que eu sempre falo com as pessoas... São mortes todos os dias, né, meu amigo? É a prevenção. Eu acho que isso daqui, o ser humano, ele muitas das vezes, ele não dá a devida atenção à prevenção. Exemplo, José de Assis Barbosa já tem bastante tempo, eu vi que tinha um buraco e puseram uma madeira.
Eu falei, isso daqui ainda pode causar um dano muito grande. Não passaram muitos dias, veio um cara de moto, acelerado, bateu, foi lá na parede da residência e acabou falecendo. Tira a foto quando você tiver esse pressentimento, para depois você mostrar. Aham. Isso aqui aconteceu, Nino? Imediatamente eles deram um jeito de cobrir o buraco. Que país é esse? Aí, às vezes, eles esperam acontecer para depois... Eles, você quer dizer, é a prefeitura. É, isso aí. Departamento de Trânsito, Departamento de Obras, Secretaria de Obras. Teve que acontecer para poder tomar uma providência. Já era uma tragédia anunciada. E eu acho que essas coisas que a pessoa... Ela vai lá, ela tem que chegar a estudar. Se a família resolver processar, é um trabalhinho, né? Hoje a coisa tá muito lenta, tá muito demorada, né? Se hoje está assim, imagine antes. Mas apesar de que a inteligência artificial também está entrando também nessa parte também, né, Nino? Voltamos à inteligência artificial. Já usou para, por exemplo, uma foto. Tem 3 pessoas na foto, uma delas você não quer que saia. Já usou para tirar? Eu usei, porque... Fácil. Mas o que acontece? A dificuldade muito grande hoje de você ter colaboradores. Às vezes você pede para a pessoa fazer um determinado serviço de manhã e a pessoa demora horas e mais horas e horas. Inteligência você mesmo faz. Pois é, a esses dias eu fui lá, fiz o pedido perfeito, pedi para, no caso ali, que os rostos ali das pessoas envolvidas, que eles fossem, que pudessem chegar assim e desfocar. E desfocou de maneira perfeita. Bacana, eu uso também para desfocar. Isso. Foi lá e utilizou na hora. Eu falei, poxa. Você já notou que o cara mata uma pessoa, ele comete um crime, seja traficante ou não, e se bota a foto dele, ele vai te processar. De condenado, processo, imagina, do suspeito. Tudo é suspeito. Eu prefiro nem botar o nome. Às vezes é inicial. Porque já me preserva. Noto que você também usa isso. E não usa o nome de facção também. Não sei se você tem se ligado nisso, que quando você está colocando a facção, você está fomentando mais ainda a disputa entre eles. Entendi. Infelizmente é assim, né? Então, graças a Deus você se dá bem com todas as pessoas. Ninguém nunca te perturbou, você escreveu isso, escreveu aquilo, tem esse tipo de problema já? Graças a Deus, às vezes é coisa mínima, né? A gente vai lá, faz uma correção também, porque... mas ninguém reclama, você falou do meu sobrinho, ele é traficante. Você não bota nome, não bota foto. De um tempo pra cá... É muita vestir a carapuça, né? Isso. Mas teve uma vez, Nino, que eu tive que ir em Rio das Ostras para responder do processo quando eu trabalhava no jornal por uma matéria que eu não fiz. Mas tinha assinado por você? Não. Então. Eu fui representar, que na época eu era o redator-chefe lá do jornal. Aí, no caso, eu fui convocado. Foi com o advogado? Fui. E o que aconteceu? Não, o que aconteceu é que a pessoa alegou que a matéria estava a prejudicando. E tinha o nome dela? Tinha, na época tinha sim. Mas diz ela que depois que as pessoas começaram a falar que ela que era a cabeça ali do movimento... tudo estava prejudicado, as pessoas estavam olhando para ela de maneira atravessada. E ela era, realmente? Era. Mas só que ela fez essa alegação. Não quer admitir que fez o erro. Mas só que depois mudou lá para Rio das Ostras. Eu me recordo até hoje. E foram 2 audiências, eu fui nas 2. E você um dia de estrada, né? O processo ganhou? Não, o jornal perdeu, mas em contrapartida é a despesa, né? Ela perdeu o processo? Perdeu, Mas só que isso daí, o dia que tivemos que ir lá, deslocamento e tudo, isso daí é prejuízo, né? O elemento, ou a mulher, ou o homem, ele entra na casa da pessoa, rouba, mata, e se você denunciar, a família denunciar, ele fica com raiva. A polícia prende, ele fica com raiva da polícia. Sai no jornal, ele fica com raiva do jornalista. E ele que fez a porcaria, mas fica com raiva de quem fala que foi ele que fez. Ou seja, não tem peito para assumir, pô. Tá no crime, tem muito criminoso que tem palavra. E por incrível que pareça, tem mais palavra do que muito político. O cara no crime ninguém perdoa, não. O cara deu a palavra, tem que cumprir. Então por que tem uns que querem ficar com raiva do jornalista porque saiu a notícia que ele roubou? Está com raiva da família que denunciou porque roubou a casa do familiar que trabalhou para isso e ele fica com raiva porque foi lá na polícia e denunciou. Fica com raiva do policial que prendeu ele e ele estava errado. Maurino, uma das situações policiais mais complexas e mais difíceis de trabalhar, sabe qual é? Qual? Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Conta o caos. Eu vou te explicar o porquê. Na maioria dos casos, acabam voltando.
Já teve uma situação... Até que um morra, né? Geralmente é a mulher. Teve uma situação que já tem um bom tempo, o cidadão, como se já não bastasse chegar e... Eu não me lembro ao certo se ele pegou um pedaço, uma vara, algo do tipo, e ficou batendo na mulher, filmando ela, e filmou. Batendo pra valer? Bateu, não, batendo pra valer. Ele filmou. Bambu geme e não quebra. Ele foi lá, ele filmou essa cena e vazou. Ele achou que ia ficar assim. Aí até aí tudo bem, ela ficou bem machucada mesmo, viu que foi uma coisa ali bem... O cara foi realmente bem cruel com ela. Mas depois eu fiquei sabendo a informação, Nino, que assim que ele saiu do presídio, ela já estava do lado de fora. E disseram que foi lá, se abraçaram, ó, meu amor, beijo cinematográfico, sabe? E ela precisa urgente de um tratamento... de terapia com psicólogo, mas o que eu presenciei, isso não foi apenas uma vez, foram várias vezes. Mulheres bonitas, né, cara, jovens, completamente dependentes. Eu estava ouvindo uma música, Jorge, agora na festa de Talva, esqueci o nome da cantora, uma cantora grávida até, muito bonita, está iniciando a carreira provavelmente a nível nacional, e tem uma letra de uma música que fala assim, os homens certos a gente descarta, a gente gosta dos vagabundos. Não é assim não, mas o sentido é esse. As pessoas estão preferindo o que é errado, cara. O MC do Rodo, né? MC Pose do Rodo, é. Eu não vou falar nada, porque eu não tenho nada contra o funk, mas a história dele é bem controversa, né? Nino, teve determinada vez que eu estava lá na delegacia e teve um cidadão que foi preso por tráfico de drogas. E o período que eu estava lá, que não foi assim um longo tempo... Só gatinha visitando ele. Não, foram 3 mulheres que se identificaram como mulheres dele. As 3? Todas uma não 3. teve ciúme da outra, não? Moram os 3 juntos. Aí é um quadrisal. Mas aí Trisal são 3. Depois cheguei e falei, essa vida, que coisa, né? Agora te falo, qual o trabalhador aí que tem 3 mulheres? Conheço alguns que tem. Não, trabalhador, quando eu falo trabalhador mesmo. Não, mas tem. Só que a mulher que se envolve com o trabalhador, ela não corre o risco de quem se envolve com o operador de alto risco no comércio ilegal de entorpecentes ilícitos. Fui bem diplomático para falar. Agora, uma coisa, Nino, que eu até vou te pedir a opinião, que aquilo eu sempre ficava pensando... Eu sou do tempo que facção eram aquelas costureiras que trabalhavam para determinada empresa, para uma fábrica de confecção, tinha várias facções. Eu sou desse tempo, facção hoje tem outro sentido. Comportamento que eu acho muito diferente do homem e da mulher em vários aspectos, mas uma coisa que me chama muita atenção é, praticamente todas as vezes em que o cidadão ele é preso, a mulher vai lá, pergunta se está precisando de alguma coisa. Leva um chocolatezinho, uma quentinha. Faz quentinha carícia. Não pode, né? Faz carícias, que horas que vai, aquela preocupação toda. Agora, quando a mulher é presa, eu não me recordo de o cara... A minha esposa foi presa. Aproveita para dar no pé e arrumar outra, né? Ficar livre, de férias. Eu já fui cobrir eventos no presídio mesmo, quando estava acontecendo alguma questão lá, eu chegava lá e cobria, as mulheres estavam todas ali presentes ali, ajudando, cooperando. Quando houve tentativa de rebelião, motim, alguma coisa? Foi uma coisa assim bem superficial, mas aí no caso a mulher está ali ao lado. Agora falar que o homem vai lá no presídio feminino... Aí você tem que ir lá em Campos. No presídio de Campos, ali, Carlos Tinoco. Isso, mas aí eu não me recordo, eu não me recordo de que quando estava lá, a minha esposa está presa aqui, queria saber se eu posso trazer um café para ela, algo do tipo, posso visitá-la. Eu nunca vi, pelo menos, sabe? Mas a mulher raramente abandona o homem quando ele está com câncer. O homem, quando a mulher está com câncer, nem sempre fica. Isso já é provado cientificamente. Estudos sociológicos. Que o homem, ele é do homem ser da vida, do mundo. E a mulher já Agora, ela agrega. Mas há exceções. A exceção, Hugo Spinelli. Hugo Spinelli. Quem é Hugo Spinelli? Trabalhou no jornal argentino. Ah, sim. Daqui de Itaperuna. Ele morou em Itaperuna, não sei se ele voltou para a Argentina. Ele teve ao lado... Chegou a fazer programa de rádio? Fez. Sim, foi, se eu não me engano, foi na 103 FM que ele trabalhou. Há pouco tempo. Mas ele foi um que teve o lado da esposa dele até os últimos
Minutos Homem de e- verdade fica até o final, mesmo que não ame, mesmo que ele tenha uma outra, porque o sexo é algo muito forte, mesmo que ele faça o que quiser lá fora, mas ele não abandona a mulher dele. Mas ele serviu para mim. Mesmo que a mulher também provoque Cheguei- isso, porque quando a pessoa está doente, ela se transforma muito. Uns reagem de forma positiva, outros ficam deprimidos, outros ficam insuportavelmente agressivos. Cada caso é um caso. Não, mas eu fico admirado quando eu vejo uma pessoa com essa pegada. com esse Resiliência. pensamento. É um homem de verdade. É um ser humano Sim. de verdade. Nem é um homem de verdade, nem mulher de verdade. É um ser humano de verdade. Por falar nisso, já foi casado quantas vezes? Casado quantas vezes? Não, casado mesmo foi uma vez. Porque jornalista tem um currículo forte. Jornalista Não, radialista eu- tem currículo forte. Mas eu não estou Não. aqui para falar de mim, estou aqui para falar de você. Tem filhos? Casado. Ao que tudo indica, não, né? Já me falaram que teve uma ex aí que falou que eu fiquei sabendo que você tem um filho que você não assumiu. Falei, mas mora onde? Cadê? Que até hoje. Você gostaria até, né, Eu Jorge? falei, poxa, eu Você está quero, com eu quero 44 conhecer. anos, Jorge? 30, 35, 40, qual é a sua idade? 48. 48 anos. Que Sim. coisa boa, não parece? Pratica esporte? Atualmente eu dei uma parada, eu tenho que voltar, né, Nino? que Porque você fazia? essa minha correria. Eu amo fazer musculação, natação, eu adoro, faço por gosto. Essa correria, deixa a moto e vai de bicicleta agora. Vai economizar e vai ganhar saúde. Não, mas depois que. E ser atropelado. eu tenho que- Atropelado não, colisão. De vez em quando eu vejo essa confusão. Quando é veículo com veículo, é colisão. Quando é com um cavalo só, aí é atropelamento. Quando é com a carroça e o cavalo, colisão. Quando bate no poste, o carro colidiu no poste. Bateu de frente com o poste, fica tudo. Mas quando nunca atropelou a moto, não. Colidiu com a moto, que é um veículo. Mas, Nino, aí às vezes a gente vai lá e a gente acaba perdendo. Você tá lá, eu fiquei por muitos e muitos anos ali na musculação direto. Aí acabou sendo interrompido, foi no período da Covid, se eu não me engano. Volta, cara. 2019, se eu não me engano. Aí eu tava lá, aí disseram que não podia, mandaram fechar a academia, aquilo não entrava na minha cabeça. Quanto mais que o horário que eu malhava, Nino. Aonde você treinava? Eu treinava, mas essa academia, Pro Física, ela fechou. Era lá na Viosa. Por causa da pandemia, fechou. Fechou, a pandemia acabou. Muita Atrapalhou. gente ganhou dinheiro? Não. Muita gente perdeu dinheiro. Alguns poucos usaram a criatividade como fabricante de máscaras e outros produtos aí, mas foi um prejuízo muito grande para a humanidade. Cá entre nós, para mim aquilo dali foi um exemplo do despreparo do ser humano. Despreparo que eu digo, aquela campanha, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Aquilo foi orquestrado, cara. Nada Não, tira da minha cabeça que houve uma Nino, orquestração. você- Teoria da conspiração. Veio da China, está provado, os americanos fizeram investigações e se espalhou pelo mundo, usaram aí um monte de coisa que se a gente falar aqui, eu não sou especialista, mas que tem coisa errada pra caramba, tem mesmo. Nino, aquele papo. Quem é da esquerda fala de um jeito, quem é da direita fala do outro. Eu tenho vontade de trazer aqui dois da esquerda, mas que sejam especialistas nesse assunto para poder falar. Mesma Que coisa, não Nino. entra na minha cabeça, não entra. Você imagina daqui a pouco uma casa foi lá, pegou fogo lá, ou seja, acidental, proposital, o que for, tá incêndio, aí daqui a pouco, não, o bombeiro ficou em casa. O policial não quis sair para prender. Aí daqui a pouco a mulher está sendo espancada, não, o policial, porque ele ouviu falar, que não, fique em casa. Aí você quer ir na padaria, quer comer um pão, não, o padeiro ficou em casa. Eu falei, como que vai ser a nossa vida? Foi assim? muito estranho aquilo. Num dia a gente vai saber, um dia nós vamos ter certeza qual foi a intenção desse exagero. Muita gente morreu de Covid realmente. Foi uma desgraça para a humanidade, mas houve uma exploração aí, além daquilo que a gente entende. Infelizmente, acabaram colocando a política acima de tudo nesse assunto. Politizou, e muito, em cima disso. Aí... Derrubou um presidente, rapaz. Com certeza. Uhum. Então você vê então que hoje... Mas nem é sobre isso que eu falo. Sim. Eu falo que foi algo assim que a humanidade parece que não estava preparada e houve gente que se deu bem em cima disso, inclusive politicamente. Mas teve gente que... Países e pessoas se deram bem em cima disso. E o que teve de uma meia dúzia que enriqueceu de maneira grandiosa também, infelizmente. E pessoas que morreram que não precisavam ter morrido. Exatamente. Não dessa forma. Enfim, é muito delicado, é um assunto que para nós dois que somos jornalistas e não somos especialistas nesse tipo de coisa, eu ainda vou ter aqui um ou dois especialistas, de preferência que cada um tem uma ideologia diferente para poder ver onde é que converge isso.
Às vezes a gente fala com gente que é da direita e da esquerda, em vez deles debaterem o assunto, eles começam a se agredir, chamar o outro de estúpido, o outro chamar o outro de burro, e em vez de convergirem, conversarem, verem o que estão errado e o que estão certo. Não, mas é um achando que é melhor do que o outro. Coisa que eu também já fui na vida assim, eu me achava que eu era o cara. Não, não sou nada, rapaz. Eu tenho que aprender com você e vice-versa, se possível. Mas eu é que tenho que aprender, não o outro aprender comigo. Ô Nino, teve uma seguidora que ela chegou e ela falou para mim, eu não passo do portão para fora, para nada. Na Covid? Foi naquele período. Muita paranoia, rapaz. Cheguei e falei, calma aí. E o seu lixo você não vai tirar da sua casa, não? E se faltar alguma coisa lá na sua despensa, você não vai comprar? Como que o cidadão vai sobreviver? Como é que a sua família vai viver? Cheguei e fiz essas perguntas, não posso sair. Falei, gente, que mas coisa. A hora que a fome aperta, quero ver quem fica. Vai matar o cachorro, matar o gato? Sorte que não tinha transmissão em cachorro e em gato. Ou disseram que teria, porque senão teriam morrido todos. Ô Nino. Todos não. Eu não mataria meu cachorro à toa, não. Na época, quando muita gente mataria o cachorro. Quando eles começaram a falar bastante desse assunto que teve ali no início, na minha humilde concepção, quando eles falavam da máscara, eu imaginava aquela máscara que tinha uma espécie de um líquido, algo assim. Uma máscara de gás, tipo a de gás. Eu idealizava aquilo. E tanto é que guerra de gás. Uma colega minha que ela trabalha lá na UPA falando, não, a máscara só tem só 8 horas, se eu não me engano. Lá. Foi provado que ela não valeu nada, rapaz. Mas daqui a pouco eu comecei a perceber que estavam fazendo máscaras ali, ó, personalizadas, né? Agora, usar máscara é bom. Com tecido comum. Aí eu cheguei e falei, calma aí, gente. Derrubou por terra tudo aquilo que eu pensava. Tem tanta gente usando máscara na vida, né? Máscara tá por dentro, sente uma coisa, por outra passa outra coisa. Vamos ver se foi alguém. É o meu amigo Pimpolho que está ligando aqui. Tá. Pensei que era o Moacir. Deixa eu ver aqui o Pimpolho. O horário. Estamos chegando ao final, já passamos isso. Passou rápido, hein? Ele, inclusive, escreveu uma coisa legal aqui, rapaz, sobre a 103. Ó. Inaugurada em 2 de junho de 1988 por seu atual diretor Moacir Pinto Filho, a 103 FM, antes Havaí FM 100,3, surgiu como a primeira emissora de frequência modulada de Itaperuna. Ele retirou do site. Muito obrigado, Pimpolho. Obrigado, Fred Boechat. Parabéns. Obrigado você. Você é o último a falar aqui. E até a próxima terça-feira teremos outra figura importante em nosso podcast. Talk Nino Bellier. Fala, meu amigo. Se despede. Você que é o último a falar o tempo que quiser aí. Não. Hoje é rapidinho. Meu agradecimento a você, ao Fred Boechat, o Pimpolho, a sua audiência. Muito obrigado. Uma grande satisfação. Essa correria é muito grande, Nino. Você já tinha falado já em outras oportunidades, mas só que dessa vez eu falei, não, chegou o dia hoje e aconteceu. Foi tudo favorável.